Tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente novamente nessa manhã. Temos a oportunidade de todas as manhãs estudar um texto da Bíblia e tirar lições para o nosso dia a dia e fazer desse dia um dia melhor, né? Onde nós vamos meditar nesse texto durante o dia, no trabalho, na escola, na rua, onde nós estivermos dirigindo. Essa é a ideia. O programa Meditações Ponto de Partida, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário que você está assistindo agora, e também aos domingos às 8 horas da manhã. Bem, nós vamos hoje refletir sobre o texto que está em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, que faz parte dos ensinamentos de Jesus lá no monte. E olha o que nós encontramos aqui. Jesus disse: "Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e nem roubam." Verso 21, "Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." Esse tema é um tema bem delicado, não é verdade? Quem não gosta de dinheiro? Você não gosta de dinheiro? Eu duvido, creio que você gosta de dinheiro e todos gostam, não é? Até as pessoas mais honestas e mais cristãs. E não há problema nisso. Não há nenhum problema você gostar de dinheiro. O problema é colocar o dinheiro acima do amor a Deus. E aí que está o ponto. E o problema é você realmente colocar essa questão da vida, que é o amor ao dinheiro, acima do amor a Deus, porque aí acaba sendo a idolatria. Você concorda comigo? Você acaba tendo um outro Deus. Então veja, Jesus está falando aqui que o acumular tesouros, ele é até bom, mas desde que seja no reino dos céus. Ele está falando de princípios, é verdade, ele está falando de valores, os valores do céu são diferentes dos valores da terra. Ele está falando que as coisas eternas têm mais valor do que as passageiras. Aparentemente uma coisa bem óbvia, mas na prática as pessoas elas não agem muito assim, dessa maneira. Parece que as pessoas pensam que a vida é só aqui na Terra, seus 80, 90, 100 anos e acabou. Deus não disse para nós que seria assim, ele disse que existe vida muito melhor, né, que ele está prometendo para aqueles que confiam nas suas palavras. Eu lembro de uma situação bem interessante. Eu tinha alguns amigos que investiam nessas pirâmides, você já deve ter ouvido falar, e eles investiram muito dinheiro, e um dia tudo veio por terra, e perderam todos os recursos, não é? E não tinham mais de onde tirar, e eram muitos recursos. Eu lembro o desespero deles, e aí não tinha o que fazer, não tinha quem recorrer, porque você sabe que esse tipo de assunto ele não é legal em nosso país, e as pessoas agora estavam sofrendo, os meus amigos sofrendo, porque tinham perdido recursos enormes. Às vezes, um deles tinha perdido ali praticamente a economia da vida toda. O que Jesus está querendo dizer? Justamente isso. Quando você deposita os teus recursos apenas nessa terra, é muito perigoso. Nós encontramos, por exemplo, a mesma ideia em Tiago capítulo 5, verso 2 e 3, que diz assim: "As suas riquezas apodrecem e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim vocês ajuntarão tesouros." Ele está falando aqui do tempo do fim. Ele está dizendo o seguinte, que tem muita gente que hoje está depositando todas as suas energias nas questões que enferrujam, que se perdem, e a proposta de Deus aqui, no texto de Mateus 6, verso 19, é: "Não acumulem tesouros sobre a terra." Então você está dizendo que não é para ter uma vida confortável, ter comodidade? Não, não é isso. Não é isso. O que o texto está dizendo e o que a gente está entendendo aqui na palavra de Deus é: as coisas de Deus são mais importantes que as coisas dessa terra. Os valores de Deus são mais importantes que os valores dessa terra. Os tesouros do céu são mais importantes que os tesouros dessa terra. Você está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de uma casa, de um carro, de roupa, não é? De dinheiro, está tudo certo, mas isso não pode ser o principal, não pode ser o nosso alvo principal, o nosso foco principal. Deus está dizendo assim: foque nas coisas eternas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar pela segunda vez. E ele só vai levar aqueles que depositaram a sua confiança nas coisas eternas. Você entende isso? Então tem muita coisa por trás dessas palavras de Jesus, e por isso que é importante você se aprofundar na Bíblia para você entender ainda mais as propostas de Deus. Ele está prometendo vida eterna.
Alguém pode dizer assim, como assim? Sim, Jesus disse que quando ele voltar pela segunda vez, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Não é para viver uma vida de dor e sofrimento, é para viver uma vida sem dor e sem sofrimento. Essa é a proposta do céu e é isso que Jesus está dizendo. Depositem sua expectativa, sua esperança nas coisas que não sofrem danos, que não são corroídas pela ferrugem, que não são, levadas, por questões terrenas, por um prejuízo, por uma crise econômica. Deus está prometendo algo melhor para você. Se você quer saber mais sobre esse tema ou outros temas, nós te oferecemos de maneira gratuita esta revista. Essa revista aqui foi preparada com muito carinho. São temas assim bem importantes. A Bíblia tem vários temas, não teria como colocar todos os temas da Bíblia numa revista. Mas nós temos aqui temas principais, primordiais, que vão te ajudar a ampliar tua visão sobre as questões do céu. E você vai ter a oportunidade de entender melhor as propostas que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Então, basta você acessar esse QR Code aqui e você receberá gratuitamente essa revista. E não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.